maiores erros de quem quer passar credibilidade e ser mais elegante. Oi, eu sou a Leonora Cícer, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu vou te falar sobre esses erros. E se tu ainda não me acompanha no Instagram, o meu Instagram tá aqui em cima na tela e é o mesmo das outras redes sociais. Primeiro ponto é a alça de sutiã aparecendo. E aqui tá um dos pontos que mais pode detonar o nosso visual. E aí eu não tô falando de quando a gente usa um sutiã de renda, um sutiã mais delicado, que é realmente pra compor aquele look. Mas a gente tá falando de quando a gente coloca uma blusa de alcinha e por baixo tá aquela alça de sutiã aparecendo. Ou a gente usa uma blusa que é em X e tá aquele sutiã aparecendo. Ou está aparecendo a cor desse sutiã por baixo dessa blusa. Então, sempre que o sutiã aparecer, a alça de sutiã aparecer, não fica interessante pro nosso visual e não interessa se é aquela alça transparente, que dá pra ver igual, aquela alça de silicone. Essa alça também acaba detonando o nosso visual, então a ideia é que sempre a alça do sutiã ela esteja escondida, seja usando uma alça mais larga na blusa ou seja usando um sutiã mais adequado para aquela blusa que a gente está usando. Então, o primeiro ponto aí que detona o nosso visual, detona a gente passar mais credibilidade, a gente ser mais elegante, é a alça de sutiã aparecendo. O segundo item, puxando já desse primeiro, é a blusa transparente com o sutiã aparecendo. Então, como eu falei, sempre que esse sutiã aparecer, não é interessante. Então, às vezes a gente tá com uma blusa mais transparente e o sutiã ele tá aparecendo de uma cor nada a ver. Então, eu tô com uma blusa transparente rosa e eu tô com um sutiã preto por baixo, então nada a ver. Isso, novamente, detona muito o nosso visual. Então, o indicado é sempre que seja ou na mesma cor que aquela blusa ou então em uma cor nude, tá? Então a gente precisa sim pensar nessas questões quando a gente for usar uma blusa transparente, em que sutiã a gente vai usar, porque isso sim importa muito, importa demais. Terceiro item segue a mesma linha do que a gente estava conversando sobre as transparências, só que dessa vez nas calças. Então fica muito estranho quando a gente olha um visual de alguém e a gente consegue ver a calcinha dessa pessoa, por exemplo. A gente consegue ver por baixo a cor, ou pior ainda, quando a cor não está ornando, quando é uma cor, a gente tá com uma calça branca, tá transparente e a calcinha ali tá vermelha. Então é muito importante a gente se atentar a esses detalhes. Então, novamente, quando a gente for usar uma peça que tenha mais transparência, o interessante é que a gente use com um forro, ou então que a gente use com a mesma cor daquela peça, ou então no nude. E aqui é importante a gente falar sobre aquelas leggings. Então é um cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente for comprar esse tipo de peça, é agachar ali na frente do espelho, analisar bem se ela não tá transparente, porque é uma coisa que realmente detona muito a nossa imagem, detona muito o nosso visual, é a gente agachar e aquela calça está completamente transparente. E aí a gente conseguir ver a calcinha da pessoa, enfim, a cor. Então é uma coisa pra gente se atentar. Em leggings, mas não só em leggings, nas calças também. Mas é uma coisa que se vê muito mais na parte fitness, né? Na parte de roupas esportivas em leggings. Então a gente tem que analisar bem se aquela legging não está transparente, se aquela legging realmente... Então é mais interessante a gente investir um pouquinho mais nessas peças, porque elas precisam ter uma melhor qualidade para que não seja transparente. Outro ponto que detona muito a nossa imagem e detona muito o visual de alguém que quer ser mais elegante é o cabelo estar sujo, o cabelo estar oleoso. Ai, Léo, não dá pra ver, tá sim. Dá pra ver, a gente consegue perceber quando aquele cabelo tá grudado na testa de tanta oleosidade, tá pingando óleo, a gente consegue sim perceber. Então, eu sei que não é todo dia que a gente tem tempo, que dá tempo, que a gente sai na correria, mas é importante que a gente use um shampoo a seco, que a gente passe, nem que seja o talco no cabelo, para que fique com um aspecto melhor. A gente faça algum penteado, mas às vezes o penteado com o cabelo muito sujo, ele não disfarça, às vezes ele chama até mais a atenção. Então é um ponto, é muito importante a gente estar sempre com o nosso acabamento visual sempre muito bem trabalhado. Então lavar o cabelo, secar, se ele já tá ficando sujo, lavar, se organizar para isso, ou então passar o shampoo a seco,
porque é um acabamento do nosso visual. O nosso cabelo precisa, sim, estar de acordo com a nossa imagem. Ele precisa, sim, se a gente quer transmitir mais credibilidade, mais elegância, o nosso cabelo precisa, sim, estar de acordo com o resto da nossa imagem. E aproveitando que eu falei de acabamento, passando para o nosso próximo tópico, um ponto muito importante é que acabamento importa tanto quanto a roupa que a gente está usando e o resto da nossa imagem. Então é muito importante, como eu falei do cabelo, o cabelo estar limpo, o cabelo também estar com um corte atualizado. Então às vezes faz tanto tempo que a gente cortou que o nosso cabelo já não tem corte, ele tá reto, ele tá com um lado um pouco mais comprido, o outro mais curto. Então a gente sempre atualizar o corte, mesmo que seja um corte reto. O meu, por exemplo, é um corte reto, mas ele precisa sempre estar sendo atualizado. Então de tanto em tanto tempo eu vou lá e corto o meu cabelo, para que ele fique com um corte, porque daqui a pouco, se eu fico muito tempo sem cortar, ele vai perdendo esse visual do corte, ele vai perdendo esse acabamento. Então o acabamento importa tanto quanto a nossa roupa, tanto quanto o que a gente usa. Outra coisa muito importante é unhas feitas. Ai, mas eu não gosto de pintar. Não é esse o ponto, não precisa pintar. Talvez tu não goste, não te identifique, mas que elas estejam lixadas, que elas estejam com um acabamento bonito. Então, pode ser só com uma base, mas que elas estejam todas no mesmo tamanho. Às vezes a gente fica uma unha de cada tamanho e fica aquele carnaval de tamanhos de unhas. Então, elas todas no mesmo comprimento, lixadinhas, quadradas ou arredondadas, enfim, como for o jeito que tu gosta mais, com uma base, um acabamento nessa unha. Se tu gosta de pintar, pode pintar. Então é um acabamento, tudo que é acabamento é muito importante para nossa imagem. Então unhas limpas, bem feitas, não precisa ser pintadas, mas bem feitas, com acabamento. Antes da gente continuar esse vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito o meu trabalho, e eu te espero lá nas minhas redes sociais também. Outra coisa bem importante é sobre sapatos limpos. Ai, Léo, mas não tem como estar sempre limpando o sapato. A gente usa, e eu sei, eu também uso os meus sapatos. Marca de uso é diferente de sujeira. Então, marcas de uso é óbvio que os nossos sapatos vão ter. Por quê? Porque a gente usa de verdade. A gente não tem só ali pra bonito, pra tirar foto. A gente usa os nossos sapatos. Então, eles vão ter marcas de uso. Mas é bom a gente limpar esse sapato vez ou outra. Porque daqui a pouco a gente anda na rua, a gente caminha na rua, ele tá preto. O sapato que era branco tá preto ou tá cinza. Então, isso sim é muito importante também, porque novamente é acabamento e o acabamento importa muito também. Então, ter esses sapatos limpos, de vez em quando limpar eles é importante para que fique com uma imagem mais bem acabada. Mais um item que eu considero que pode detonar a nossa imagem de quem quer ser mais elegante e de quem quer passar mais credibilidade é uma maquiagem muito carregada em determinados ambientes, porque depende muito da profissão. Se a pessoa trabalha numa loja de maquiagens, numa loja de produtos de beleza, enfim, isso vai se aplicar a ela estar bem maquiada, super maquiada. Só que em alguns ambientes, às vezes, por exemplo, numa entrevista de emprego, estar muito maquiada, isso pode acabar sim diminuindo a tua credibilidade, detonando um pouco a tua imagem e detonando um pouco essa questão de tu querer ser mais elegante. Isso acaba não sendo muito elegante. Então a gente precisa assim analisar para que ambiente a gente está indo. Não é que seja errado estar maquiada, não é errado, mas é que a gente está falando de uma maquiagem super carregada, um olhão esfumado, preto, um batonzão, um blush muito marcado, maquiagem muito carregada para um ambiente que às vezes pode ser que não funcione. E aproveitando que a gente está falando sobre maquiagem, um outro ponto que eu considero que faz muita diferença na nossa imagem é a gente saber os tons que mais harmonizam com a nossa pele. Então, por exemplo, se tu tem uma pele mais quente, harmonizar com produtos que sejam mais quentes. Se tu tem uma pele mais fria, que harmonize com produtos que sejam de uma pele mais fria. Porque às vezes, vou dar o meu exemplo, às vezes, por exemplo, eu tenho uma pele quente. Se eu usar um blush pink, um blush rosa, vai ficar totalmente desconexo com o meu rosto, não vai harmonizar, vai ficar horrível, vai parecer que eu levei uma chinelada. Por quê? Porque eu tenho uma pele que precisa de um outro tipo de blush, que é um blush mais
pêssego, tá? Eu sei que essas informações podem ser bem novas para a maioria das pessoas, né, que estão assistindo aqui, mas é uma coisa muito importante da gente buscar, que é entender sobre as cores que mais funcionam pra gente, porque isso faz muita diferença na nossa imagem. Isso muda muito como o nosso rosto fica com essa maquiagem. Então eu deixo aqui pra vocês um exemplo de um conteúdo que a gente fez lá no meu Instagram, eu e a minha maquiadora, que é a Jéssica. A diferença de um lado com as cores certas e de um lado com as cores erradas. Então, no caso dela, as cores certas, as cores que mais funcionam, são essas cores mais terrosas, mais amarronzadas, mais pro marrom. O outro lado mais acinzentado é o que não harmoniza com a pele dela. Então, isso é um ponto que eu considero muito importante também pra nossa imagem. E o nosso último item que eu considero que pode detonar a nossa imagem, passar essa falta de credibilidade, diminuir a nossa elegância, é a inadequação dos ambientes. O que seria isso? A gente não conseguir adequar a nossa vestimenta, adequar a roupa que a gente está usando, a nossa imagem, ao ambiente que a gente está frequentando. Vou dar um exemplo. Um casamento que é na grama, ou um casamento que é na praia, tem a areia. E a gente vai com um sapato de salto fino super alto. Isso é uma inadequação desse ambiente. Por quê? Porque esse tipo de roupa, esse tipo de sapato não vai harmonizar com aquele ambiente. Não vai ser interessante, a gente vai ficar toda desconfortável, a gente vai ficar caminhando mal. Claro, aqui a gente tá falando sobre algo que a gente sabe. É diferente, eu não sabia que o lugar ia ser assim. Mas se a gente sabe, a gente precisa sim adequar a nossa vestimenta ao ambiente que a gente tá indo. Da mesma forma que não funciona a gente ir para um churrasco que vai ser super descontraído na casa de uns amigos com uma roupa super festiva, com um vestido de festa de paetê. Por quê? Porque a gente precisa se adequar àquele ambiente que a gente está indo. Da mesma forma que a gente não vai para uma festa, para uma formatura com jeans, com uma calça jeans. Por quê? Porque a gente não vai estar se adequando àquele ambiente. Então, esse é um ponto que eu considero muito importante também, que pode diminuir a nossa credibilidade, pode afetar sim a questão da gente transmitir mais elegância, pode e afeta sim, é a gente não estar adequado àquele ambiente que a gente está frequentando. Então é muito importante a gente analisar para qual ambiente a gente vai, para onde que a gente está indo e a gente adequar aquilo que a gente vai estar usando. Aqui eu não tô falando de estar mais arrumada que as pessoas, que o ambiente, até porque eu passo por isso. Normalmente eu sou a pessoa que mais tá, que é a pessoa que mais tá arrumada naquele ambiente que eu frequento, mas não significa que é a inadequação desse ambiente. Então, por exemplo, eu tô indo num churrasco, eu não vou ir com vestido de festa, mas provavelmente eu vou estar mais arrumada que aquelas pessoas. Eu vou estar com um salto, eu vou estar com uma roupa um pouquinho mais arrumada, mas eu não vou com um vestido de casamento. Da mesma forma, ir para um lugar na praia, provavelmente eu vou ir de salto, mas eu vou ir com salto bloco, um salto que não vai ficar afundando na areia. Então, a gente pode sim estar mais arrumada que as pessoas que estão naquele ambiente, mas o que a gente não pode é estar inadequada para aquele tipo de ambiente, para aquela situação. Eu acredito que tenha dado para entender, mas qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente conversa mais. E aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários se tu adicionaria mais algum item nessa minha lista. Um beijão e até o próximo vídeo!